Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, desta quarta-feira, hoje, dia 9 de novembro. Iniciemos esta nossa oração a São Pedro com o Salmo 45. Os braços de um rio vêm trazer alegria, ó cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não temeremos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar está Deus no meio, já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo, reprime as guerras na face da terra. Acolhamos o Evangelho também de São João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os campistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam bombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na época de Jesus era uma mega estrutura, um edifício importante, cerca de 1.500 metros de perímetro, reformado por Herodes o Grande. Era um local historicamente dedicado ao culto e às festas litúrgicas. Como era um local de abundantes sacrifícios rituais, organizou-se ao seu redor uma série de estruturas comerciais para que eles acontecessem, atendendo aos inúmeros viajantes que chegavam em Jerusalém para prestar seu culto. Os vendedores de animais para os sacrifícios era comum para que os peregrinos comprassem os animais chegando ao templo. A oferta de pombas era a oferta dos pobres, que não podiam trazer as pombas de casa, mas tinham que comprar no templo, ou seja, mais uma forma de explorar os mais carentes. Certamente havia outros grandes abusos em nome do santuário. Muitas vezes as ofertas não eram oferecidas a Deus, mas retornavam às bancas para serem vendidas novamente.
Os cambistas do templo só era permitido a entrada de moedas puras. Ora, em Israel tinha sido adotada uma moeda oficial, a moeda de Tiro. Para comprar a oferta no templo era necessário fazer o câmbio. Era o primeiro modo de explorar. A expulsão, a presença de Jesus não só coloca em ordem o templo, mas também simbolicamente mostra que os sacrifícios não são mais necessários quando o Filho de Deus está presente. Por isso a casa de seu pai não pode ser profanada. Que sinal nos mostras? Aos judeus parecia um absurdo agir em um lugar tão tradicional. Por isso, mais uma vez, as autoridades questionam de onde lhe vem a autoridade de Jesus. Contudo, ao pedir a ele um sinal, já reconhece que a sua ação havia sido profética. Destruirei esse templo. Jesus faz um confronto com as autoridades. Esse templo de pedra será destruído. A linguagem de Jesus é figurada. Ele não iria, de fato, destruir o muro de pedras, mas referia-se às consequências da conduta pecadora do povo. O fim só poderia ser a destruição, já que o templo de pedra já era mais tratado como lugar da presença de Deus. Estava falando do seu corpo. O Evangelho de São João coloca Jesus aqui como o novo e verdadeiro templo de seu corpo ressuscitado. Jesus é a habitação de Deus, aberta aos homens, lugar onde se manifesta a glória de Deus. A permanência em Jerusalém. Jesus continuou em Jerusalém, mas parece que não participou da festa dos judeus. No entanto, continuava a fazer os sinais. Alguns chegaram a crer nele, mas parece que era muito superficialmente, não era uma conversão profunda que mostrasse a fé no Messias que Jesus revelava. O entusiasmo não é o mesmo que a conversão. O Evangelho nos leva então a ver Jesus como novo templo. Em Jesus não há espaço para estruturas caducas e vazias. Ele apresenta o templo como a casa do Pai, convidando-nos a ter com ele uma relação filial no Filho, pelo Filho e para o Filho, que é porta, templo e sacrifício. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Deus te abençoe neste novo dia, nos seus trabalhos, nos seus afazeres, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais, se assim for da vontade de Deus.